Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa revisão de hoje, vamos falar sobre máximo ou mínimo de uma função quadrática. Não esqueçam que esse conteúdo está lá no livro didático, é importante que vocês revisem, que vocês olhem, leiam com bastante atenção, ok? Então, vamos começar. Então, para nós falarmos de máximo ou mínimo de uma função quadrática, primeiro nós temos que lembrar sobre a concavidade de uma parábola. Então, quem lembra aí o que determina a concavidade de uma parábola mesmo? Falamos bastante sobre isso. Então, o que determina a concavidade de uma parábola é o sinal do coeficiente A. Quando o coeficiente A é positivo, essa parábola será côncava para cima, como ali na esquerda, né? Ela terá concavidade para cima. Quando A for negativo, a parábola terá concavidade para baixo, tá certo, pessoal? Então, isso é bem importante para nós falarmos depois sobre máximo ou mínimo de função quadrática, ok? E agora aqui, pessoal, qual parábola é côncava para cima? Então, dessas duas funções quadráticas, a parábola que representa graficamente, que será côncava para cima, qual dessas duas funções será? Da primeira ou da segunda, hein? É da segunda ou da primeira, gente? Côncava para cima, o A tem que ser positivo, né? Então, a primeira função é que terá concavidade para cima a sua parábola que representa ela, ok? Então, entendido até aqui, pessoal? Então, vamos dar sequência. Então, é o seguinte, gente. Aqui nós temos a representação gráfica de duas funções quadráticas. Então, nós temos duas parábolas, ok? Essa parábola em azul é de uma função e a laranja de outra função quadrática. Como nós já estudamos sobre concavidade de parábola, o que a gente consegue perceber aqui? Que essa parábola azul, ela possui concavidade para cima ou para baixo? Concavidade para cima, né? E essa parábola laranja possui concavidade para baixo, ok? Então, é exatamente isso que está escrito ali. O que a gente consegue perceber referente a essas concavidades? Então, vamos analisar essa parábola azul. Então, essa função que está aqui representada graficamente, observem que o gráfico dela, a nossa parábola, olhem lá, ela vai caindo, 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 diminuindo, até que chega aqui nesse ponto. Quem lembra que ponto que é esse aqui mesmo? E daí ela começa a subir, ela chega aqui no ponto de vértice, lembram disso? No vértice, e daí chegou no vértice, ela troca de ritmo ali, né? De caminho. Então, em vez de cair, 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 depois ela começa a subir. Então, o que a gente consegue perceber? Esses eixos aqui estão demarcados, vamos fazer de conta que são os eixos do plano cartesiano, né? Não tem as setinhas aqui, mas vamos considerar eixo X, eixo Y, tá certo? Y na vertical. Então, o que a gente consegue perceber? Que o valor da minha função sempre é o valor de y, o valor de f de x, correto? Então, os valores aqui de y estão, olhem aqui, diminuindo, né? Ó, tá diminuindo 3, 2, 1, 0, porque o meu gráfico está descendo. Chegou lá no vértice, o que acontece com os meus valores de y? Começam a aumentar. Então, quando isso acontece, nós dizemos que essa função que está aqui representada, ela possui um valor mínimo. Olhem aqui. Então, ela vai caindo, 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 chegou no mínimo, começa a subir de novo, né? Então, essa função aqui representada possui valor mínimo, correto? O contrário dessa outra função aqui. Então, o que a gente consegue perceber? Que essa parábola, olhem lá, ela está crescendo, 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 chegou naquele ponto que é o que mesmo? Hein? Começa com V? Vértice, né? Chegou lá no vértice, o que acontece com essa parábola? Ela começa a cair de novo, ou melhor, ela começa a decrescer, né? Então, tá aumentando, 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 começa a diminuir, diminuir, ok? Então, esse ponto aqui de vértice, ele vai ser o que dessa função? Ponto de máximo ou ponto de mínimo? Nesse da laranjinha, vai ser o ponto de
máximo. Olha, essa função atinge o ponto máximo. Lá em cima é o máximo. E daí ela começa a diminuir novamente. Então, olhem aqui no y. O valor da nossa função sempre em y. Então, os valores, olha, estão aumentando, aumentando, aumentando. Depois começa a diminuir. Beleza? Entendido até aqui? Outra coisa importante. O que define lá na escrita de uma função, o que define a concavidade da parábola? Ela ser côncava para cima ou côncava para baixo, hein? Pensem um pouquinho aí que a gente já vai falar sobre isso. Ou melhor, já chegamos aqui para falar sobre isso. Então, observem aqui. Nós temos uma função quadrática, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, o que define mesmo a concavidade da parábola? É o sinal do coeficiente a. Então, se o coeficiente a for um número maior que zero, for um número positivo, essa parábola sempre terá concavidade para cima. E a parábola que tem concavidade para cima sempre terá ponto de mínimo, ok? Quando o seu coeficiente a for um número negativo, um número menor que zero, a nossa parábola que representa a nossa função terá concavidade para baixo, terá esse formato aqui. Lembram da semana passada, lá na aula que a prof explicou? Então, se o A for negativo, a concavidade é para baixo. E quando a parábola é côncava para baixo, essa função possui valor o quê? Máximo, né? Porque ela vai ter esse formato, então ela terá valor máximo. Entendido? Outra coisa importante, esses pontos aqui, tanto de mínimo quanto de máximo, eles são o que mesmo da parábola? Já falei 2 vezes só até agora aqui na videoaula. Eles são o vértice da parábola, ok? Então, dizemos que o vértice é chamado de ponto de mínimo nessa situação e nessa outra o vértice é o ponto de máximo. Tranquilo até aqui? Mais ou menos? Então, vamos pensando mais um pouco sobre isso, fazendo alguns exemplos, que vai ficar tudo bem claro, ok? Então, vamos lá. Observem aqui, então, nessa situação. Eu tenho o gráfico da função quadrática f de x igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Então, vocês já sabem construir o gráfico de uma função quadrática, né? Aqui já está pronto, já está feito o gráfico certinho dessa função quadrática, tá certo? O que a gente consegue perceber? Que o coeficiente a dessa função é positivo, é maior que zero. Então, a parábola tem concavidade para cima. E essa parábola tem concavidade para cima, possui ponto de mínimo, ok? E esse ponto de mínimo é exatamente o que mesmo? O vértice da parábola, perfeitamente. Então, o que a gente consegue afirmar? Que o ponto de mínimo é 2 e menos 3. Olhem ali, 2 para o x, menos 3 para o y, correto? Esse é o ponto de mínimo, que também é o vértice. Mas, qual é o valor mínimo dessa função? O valor mínimo é apenas um número, não é um ponto. Prestem atenção na diferença. Ponto de mínimo é ponto, que é o vértice. O mínimo da função é um valor, apenas um número. Mas então, prof, qual que vai ser o valor mínimo dessa função, afinal de contas? O valor mínimo dessa função vai ser exatamente o valor em y, o valor dessa função nesse ponto aqui de mínimo. Então, qual que é o valor da minha função? Exatamente o menos 3. Então, é só o valor de y, ok? Então, prestem atenção nessa diferença que é sutil, mas existe. O ponto de mínimo é 2 e menos 3, mas o valor mínimo da função é menos 3. Entendido? Beleza? Ok? Agora, vamos para outra função aqui. Eu tenho esta parábola feita, tá certo? Não tenho aqui a lei da minha função, só tenho já a representação gráfica dela. Então, observem que está demarcado aqui. Então, nessa parábola, ela tem concavidade para baixo, né? Se ela tem concavidade para baixo, significa que o A dela é negativo, o coeficiente A lá da função, ok?
Como o coeficiente A é negativo e ela é côncava para baixo, então essa parábola, essa função, possui máximo, ok? Qual que é o ponto máximo, o ponto de máximo dessa função aqui, olhando para o gráfico? É exatamente no vértice, que possui coordenadas aqui, menos 1 e 4. Então, o ponto de máximo dessa função é menos 1 e 4. Menos 1 para x, 4 para o y, tá certo? E qual é o valor máximo da função? Então, o valor máximo da função é exatamente o valor máximo de y, o valor de y, né? Então, o valor de y é 4. Então, o valor máximo dessa função é 4. Entendido até aqui? Fez sentido, gente? Tá um pouco, assim, meio nebuloso, um pouco de dúvida. Então, nós vamos fazer alguns exemplos na sequência, mas para essa ela não ficar muito longa, vamos dividi-la em duas partes, ok? Então, aqui a gente encerra a primeira parte, deem uma relaxada rápida, tomem uma água, podem ir ao banheiro, mas voltem aqui comigo na sequência para a gente dar continuidade na aula, ok? Dando sequência na nossa aula, então, pessoal, falando sobre máximo e mínimo aí de funções quadráticas. Então, vamos identificar entre as funções aí que estão aparecendo, se elas admitem valor mínimo ou valor máximo, né? Então, lembram que eu acabei de explicar lá na parte 1 que uma função quadrática que possui o coeficiente a sendo positivo, lembram que ela tem a concavidade para cima, então ela possui valor mínimo. Então, se o a da nossa função quadrática for um número positivo, um número maior que zero, ela terá valor mínimo. Se a nossa função quadrática possui o a sendo negativa, ela tem concavidade para baixo e assim ela terá ponto de máximo, ok? Então, se o a for negativo, for menor que zero, a função terá máximo, ok? Então, vamos observar essas funções aí todas que aparecem. Essa primeira aqui, y igual a x ao quadrado mais 2x mais 8. Qual é o coeficiente a? É o número 1 positivo, então o coeficiente a é maior que zero. Se o a é maior que zero, a concavidade é para cima. Então, essa parábola possui, ou melhor, essa função admite valor mínimo, ok? Se o a é negativo, como nessa segunda função, menos 3, o a é negativo, é menor que zero, então essa função terá valor máximo. Muito bem. E aqui, novamente, o a é negativo nessa terceira função quadrática. Então, ela possui valor o quê? Máximo, né? Exatamente isso. Nessa outra função quadrática, que é 5x ao quadrado menos 3, o a é positivo, então essa função vai ter valor mínimo. Olhem lá. Essa outra função aqui, o a é negativo, então ela tem valor máximo. E a última, como o a é positivo, possui valor mínimo. Então, assim, quando você tem uma função, a lei de formação da função quadrática, e o exercício pede apenas para você identificar se a função possui valor máximo ou valor mínimo, não tem a necessidade de construir o gráfico da função. Basta você fazer essa análise do coeficiente a. Se o coeficiente a for positivo, a função tem mínimo. Se o coeficiente a for negativo, a função tem máximo, devido à concavidade da parábola correspondente à função. Ok? Entendido? Beleza? Então vamos para frente. Nesse próximo exemplo, olhem o que está sendo solicitado. Determine o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da função quadrática f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 24x menos 31. Então, é o seguinte, aí nós temos a lei de formação de uma função quadrática, não temos o gráfico dessa função. Então, como que a gente vai determinar esse ponto de máximo ou de mínimo? Não tem a necessidade de construir o gráfico, você pode simplesmente calcular. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, essa função, ela tem máximo ou mínimo? A função quadrática tem uma coisa ou outra, ou é ponto de máximo ou é ponto de mínimo. Então, essa função quadrática aqui, qual é o sinal, qual é o valor do coeficiente a? É menos 4, é um número negativo, menor que zero. Então, essa função quadrática vai ter ponto de
máximo, exatamente isso aí. Então, aí vai ser um ponto de máximo. Vamos agora ao cálculo desse ponto de máximo. Como eu já expliquei lá na parte 1, esse ponto de máximo ou de mínimo é exatamente o que da nossa parábola mesmo? Eu repeti várias vezes, é o vértice, muito bem. Então, esse ponto de máximo nada mais é do que o vértice da função, da parábola, né? Então, é só calcular o vértice dessa parábola correspondente à função. E para calcular o vértice, quem lembra, nós começamos pelo x, né? O x vértice. Como o vértice é um ponto, nós temos a coordenada x e a coordenada y. Então, o ponto, a coordenada x, perdão, o x vértice, como que é mesmo? É menos b sobre 2 vezes a. Então, quem que é o b aqui nessa função? 24. Então, fica menos 24 dividido por 2 vezes o a, que é menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, menos 24 dividido por menos 8 é 3 positivo. Menos com menos fica mais, e 24 dividido por 8, 3, né? E agora, como que eu faço para descobrir o y do vértice, hein? É só substituir, né? O valor do x encontrado, que é 3, lá na nossa função. Então, fica menos 4 vezes o 3 ao quadrado, mais 24 vezes o 3, menos 31. 3 vezes 3, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. E 9 vezes menos 4, menos 36. 24 vezes 3 é 72, né? E menos esse 31. Fazendo essa operação, nós chegamos em 5 positivo. Assim, nós temos que o ponto de máximo dessa função é o ponto 3 e 5, né? X vértice e Y vértice, ou seja, o ponto 3 e 5. Aqui não pediu qual é o valor máximo dessa função, mas se pedisse qual seria o valor máximo da função, 3 ou 5, hein? Deu para responder aí? É 5, né? O valor máximo sempre será o valor de y, o valor da função é o y. Então, o valor máximo dessa função seria 5. Ok? Mais ou menos? Tranquilo? Como que tá? Então, vamos fazer mais exemplos aí para a gente ficar bem, compreender bem certinho tudo isso, ok? Então, aqui, gente, tá pedindo qual é o valor mínimo da função quadrática. Então, ali já está falando que essa função tem mínimo. E é óbvio que a gente consegue comprovar, porque o coeficiente A é positivo. Então, essa parábola é côncava para cima e tem ponto de mínimo, né? Só que aqui está pedindo simplesmente o valor mínimo. Como que a gente determina o valor mínimo de uma função? Então, o valor mínimo de uma função é o valor de y aplicado ali no valor de x correspondente. Mas, no mínimo, lembram, no mínimo ou no máximo, é o vértice. Então, se a gente calcular o vértice aqui dessa função, o vértice da parábola dessa função, a gente consegue descobrir o valor mínimo olhando lá para o y vértice, né? Então, vamos fazer isso. Calculando o x vértice, então, nós temos menos b dividido por 2 vezes a, ou seja, menos 2 dividido por 2 vezes 1, que é menos 2 dividido por 2, resultando em menos 1. Mas menos 1 ainda não é o valor mínimo, é somente a coordenada x do ponto de mínimo, que é lá do vértice também. Então, calculando o y vértice, nós temos menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 1, mais 1, que é 1 menos 2 mais 1, resultando em 0. E agora, pessoal, qual é o valor mínimo dessa função? Menos 1, 0, menos 1 e 0, qual que é? É o 0, né? Então, é exatamente o y, que é o valor da nossa função. Então, o valor mínimo dessa função é 0, simplesmente assim, ok? Clareando um pouquinho mais, então vamos para o último exemplo para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Então, olhem lá. Para quais valores de m a função y igual a m mais 2 vezes x ao quadrado mais 5x menos 3 possui valor máximo? Então, a primeira coisa, o que tem que acontecer para uma função quadrática ter valor máximo mesmo? O coeficiente A tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Quem que é o coeficiente A dessa função quadrática? É o m mais 2. Então, m mais 2 tem que ser menor que zero. Vamos resolver isso aqui, essa inequação. m mais 2 sendo menor que zero é o mesmo que m sendo menor que menos 2. Então, para quais valores de m isso acontece?
para todos os valores de m sendo menores que menos 2, a função aqui terá valor máximo, ok? Então, m sendo menor que menos 2. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje aí sobre ponto de máximo, mínimo de função quadrática. Espero ter sido bem clara a vocês, né? Que vocês tenham compreendido tudo que eu expliquei. Em qualquer um desses caminhos aí, se você ficou com dúvida, não ficou muito claro, anote sua dúvida, pergunte para a prof. Na hora de fazer os exercícios também, se surgir dúvida, se não tiver muito claro, manda mensagem, pergunte para a prof auxiliar e tirar todas as dúvidas. Combinado? Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.